Antes de começarmos essa história, respire fundo. Feche os olhos e imagine uma rua antiga do Rio de Janeiro. Lampião aceso, o som da chuva e um amor que insiste em não morrer. Se você gosta de histórias de amor, mistério e destino, aproveite para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com quem também acredita que o amor verdadeiro nunca desaparece, apenas muda de forma. Agora, prepare-se, porque o que você vai ouvir é mais do que uma história. É um segredo sussurrado entre o passado e o presente. Ela dividia o coração entre dois amores até descobrir o pior. Ao caminhar até a escrivaninha, notou algo que não estava ali antes. Um envelope, branco, sem selo, sem remetente, jazia cuidadosamente sobre o tampo de madeira, como se alguém o tivesse depositado com extremo cuidado. Por um instante, ela ficou imóvel. O coração acelerou, e o som do relógio na parede pareceu marcar cada segundo com crueldade. Aproximou-se. O papel estava frio ao toque, como se tivesse sido deixado há pouco tempo. Que mãos teriam cruzado sua porta enquanto dormia? Com um gesto hesitante, ergueu a aba e retirou uma folha dobrada em duas. A caligrafia, logo à vista, era elegante, precisa, mas não lhe era familiar, nem o traço firme e orgulhoso de Álvaro, nem o desenho contido e sereno de Estevão. No centro da página, apenas uma frase. Se o coração é leal, por que tremem as mãos quando se encontram dois olhares? Helena leu uma, duas, três vezes, e quanto mais lia, mais o silêncio ao redor parecia se comprimir, como se as paredes da casa escutassem junto com ela. Colocou o bilhete sobre a mesa, mas o papel, movido pela brisa, parecia respirar. Por um instante, sentiu o leve perfume de gardênias, o mesmo que Álvaro costumava usar. Mas então se lembrou das flores de Estevão, que ainda secavam num vaso no parapeito da janela. Fechou os olhos, e o perfume pareceu vir de todos os lados, e junto dele, o pressentimento de que aquele bilhete não seria o último. Nos dias seguintes, pequenos sinais começaram a perturbá-la. À noite, passos leves na varanda. Sombras fugidias no reflexo do espelho. Um olhar que parecia segui-la pela rua, disfarçado entre as pessoas que passavam apressadas. Uma tarde, ao sair da igreja, sentiu um arrepio. Alguém a observava. Virou-se e viu um homem parado do outro lado da rua, com um chapéu escuro, o rosto parcialmente coberto. Quando ela encarou, ele simplesmente virou e desapareceu na esquina. Naquela noite, Helena tentou escrever, como sempre fazia. Mas cada vez que olhava para o papel em branco, só conseguia pensar naquele outro, o bilhete. Naquela caligrafia que parecia conhecida e estranha ao mesmo tempo. Até que certa madrugada, o som voltou. Passos na varanda, lentos, compassados. Ela segurou a lamparina e caminhou até o espelho. O coração batia tão alto que parecia ecoar pela casa, e por um instante, viu uma sombra atrás de si. Virou-se, nada. O silêncio agora era tão espesso que se podia ouvir o próprio medo. Na manhã seguinte, Estevão apareceu. Trazia olheiras fundas, como quem também não dormira. Helena, juro que vi alguém rondando sua casa ontem. Talvez um ladrão. Ou um homem apaixonado demais para aceitar o silêncio. Ela sorriu de leve, com ternura e inquietação. E o senhor, doutor, em qual dos dois casos se inclui? O olhar de Estevão respondeu antes da boca. Mas havia algo no rosto dele. Uma dúvida, uma sombra. Mais tarde, ao entardecer, Helena voltou à sala. E lá estava outro envelope. No mesmo lugar, a mesma caligrafia. Mas agora o papel trazia uma mancha avermelhada, como sangue seco. A verdade não se revela sem ferir primeiro quem a busca. Helena deixou o bilhete cair. E nesse instante, um trovão partiu o céu. O vento entrou pela janela aberta, apagando a lamparina. A casa mergulhou na escuridão. E o único som foi o bater apressado do próprio coração de Helena. Na esquina, alguém observava sua janela. Um vulto alto, de chapéu escuro.
E quando o relâmpago cortou o céu, Helena jurou ver um brilho metálico em sua mão. Correu até a janela, mas a rua já estava vazia. E o bilhete que antes repousava sobre a mesa tinha desaparecido. Às vezes, o amor não nos segue, Helena. Ele nos persegue. Nos dias que se seguiram, Helena manteve-se em silêncio. As cartas continuavam chegando, sempre discretas, sempre misteriosas. E embora tentasse ignorá-las, o medo e a curiosidade a mantinham acordada até tarde. As janelas já não pareciam tão seguras, e o vento que antes refrescava agora soava como um sussurro. Foi numa tarde nublada que Álvaro reapareceu. Entrou sem ser anunciado, como quem tem o direito de estar ali. Helena estava junto à janela, escrevendo. Quando o viu, fechou o caderno com calma. Não esperava sua visita. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Percebi. O médico também costuma vir sem avisar? Helena franziu o senho. Não entendi o que quer dizer. Quer dizer que há cheiro de outro homem nesta casa. Helena pousou apenas sobre a mesa, virou-se lentamente e encarou-o. Seu olhar, frio e firme, cortou o ar como uma lâmina. Cuidado com o que insinua, Dr. Álvaro. Nem toda mulher que o encanta está disposta a ser posse de ninguém. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. Não estou insinuando. Estou constatando. Constatar o quê? Que não tem mais domínio sobre mim. Helena deu um passo à frente. O senhor se acostumou demais a conquistar, Álvaro. Mas conquistar não é possuir. E o que chama de ciúme talvez seja apenas o medo de não ser lembrado. Por um instante ele pareceu hesitar. Nos olhos de Álvaro, o brilho da raiva se misturou ao da dor. A ferida de quem acreditava ter controle sobre tudo, inclusive sobre o amor. Mas antes que ele respondesse, o vento soprou pela janela e o envelope caiu sobre a mesa. O papel deslizou até o chão. Álvaro se abaixou, pegou-o e observou a caligrafia. Franziu o senho. De novo essas cartas? Helena ficou imóvel. Não toque nisso. Mas ele já abriu o envelope. Dentro uma folha dobrada e uma única frase escrita com a mesma letra elegante. Quem tenta medir o amor pelos olhos nunca conheceu o abismo do coração. O silêncio que se seguiu foi quase irrespirável. Álvaro olhou para ela, desconcertado. Quem lhe escreve essas coisas, Helena? Talvez alguém que me veja de verdade. Álvaro largou o papel sobre a mesa e recuou um passo. O orgulho ferido era visível. Cuidado, Helena. Há homens que não perdoam o desprezo. E há mulheres que não temem a verdade, respondeu ela sem vacilar. Ele a olhou uma última vez, um olhar entre o desejo e a ameaça, e saiu, batendo a porta. A casa estremeceu. O bilhete tremulou sobre a mesa, como se respirasse. Helena ficou sozinha, o coração descompassado. Pela janela, o entardecer tingia o céu de um vermelho inquietante. E no reflexo do vidro, jurou ver uma silhueta parada na rua, alta, imóvel, de chapéu escuro. Quando piscou, já não estava mais lá. No dia seguinte, a manhã nasceu pálida, como se o sol também hesitasse em atravessar as cortinas daquela casa. Helena passou horas sentada à mesa, olhando para o envelope ainda aberto. As palavras do bilhete ecoavam como um sussurro antigo. Quem tenta medir o amor pelos olhos nunca conheceu o abismo do coração. Quando o relógio marcou 10 horas, alguém bateu à porta. 3 toques, firmes, contidos. Ela foi até lá, o coração acelerado, e ao abrir, encontrou Estevão. Helena, disse ele com a voz rouca, cansada. Perdoe-me aparecer assim. Estive pensando em você. Ela o observou por um momento. Os olhos dele traziam algo que não havia antes. Um peso, uma inquietação difícil de disfarçar. Entre, doutor. Ele entrou devagar, tirando o chapéu. Olhou em volta, como quem procura algo. Há rumores na cidade. Falam de cartas, de um homem rondando sua casa à noite. Helena desviou o olhar. As pessoas sempre falam. O que não entendem, inventam.
Não dessa vez, disse ele aproximando-se. Ontem à noite vi alguém parado diante de sua janela. Um vulto, imóvel, observando. Helena empalideceu. E o quisês? Fui até lá, mas quando cheguei, não havia mais ninguém. Apenas o chão úmido e o perfume de gardênias. Ela se afastou como se o ar tivesse ficado pesado demais. A lembrança daquele perfume cortou-lhe o fôlego. Gardênias, murmurou. O mesmo perfume que ele usava. Estevão ergueu os olhos para ela, surpreso. Ele, Álvaro. Helena sentiu. Mas havia algo estranho no olhar de Estevão. Uma sombra de algo entre compaixão e culpa. Helena, há coisas que talvez o senhor Álvaro nunca tenha lhe contado. Ela o fitou, tensa. Como assim? Ele respirou fundo. Nada, apenas tenha cuidado. Há segredos que não pertencem só aos vivos. Antes que ela respondesse, um barulho soou do lado de fora. Um passo. Outro. E o leve arranhar de algo na porta. Estevão virou-se depressa, abrindo-a. Mas não havia ninguém. Apenas um envelope, deixado no chão. O mesmo papel branco. A mesma caligrafia elegante. Helena o pegou com mãos trêmulas. Desdobrou o papel devagar. A verdade já entrou nesta casa, Helena. E agora, ela não vai mais sair. Helena olhou para Estevão. Ele ainda segurava a maçaneta, o olhar fixo na carta. E por um breve instante, pareceu que ele já sabia o que estava escrito. Do lado de fora, a chuva começou a cair. Lenta, persistente. E misturado ao som da água, Helena jurou ouvir uma risada abafada, vinda de algum lugar entre as sombras do jardim. A chuva durou a noite inteira. Helena não dormiu. Cada trovão fazia o vidro da janela vibrar, e em cada relâmpago, ela acreditava ver um rosto do lado de fora, sempre o esmo, sempre imóvel. Quando o dia enfim clareou, a casa cheirava a papel molhado e medo. Estevão voltara logo cedo, dizendo-se preocupado. Trouxe flores, não gardênias, mas lírios brancos. Helena percebeu o cuidado no gesto, mas também notou as mãos dele. Tremiam. Não devia ter voltado, doutor, disse ela sem encará-lo. Depois de tudo o que aconteceu. Qualquer visita parece suspeita. Ele pousou os lírios sobre a mesa. Talvez seja melhor suspeitar de quem se esconde, não de quem aparece à luz do dia. E o senhor se considera a luz? Perguntou ela, com um meio sorriso. Não. Mas talvez conheça as sombras melhor do que imagina. Helena ergueu o olhar. Fala como quem carrega em segredo. Estevão. Ele se aproximou devagar, o rosto sério. Todos carregamos, Helena. Alguns apenas pesam mais que outros. Pausa. Trovão distante. Ela sentou-se à escrivaninha. O último bilhete ainda estava ali. Leu outra vez as palavras. A verdade já entrou nesta casa, Helena. E agora, ela não vai mais sair. O senhor acredita em destino? Perguntou ela. Acredito em escolhas, mas às vezes as escolhas nos escolhem primeiro. E se a verdade for algo que destrói? Então é porque nunca foi verdade, apenas revelação. Helena se levantou. Algo se movera no corredor. Um passo, dois, lentos como se alguém andasse descalço. Ela e Estevão se entreolharam. Ele pegou a lamparina e seguiu à frente. A chama tremulava a cada respiração. No fim do corredor, a porta do antigo quarto do seu pai estava entreaberta. Ninguém entrava ali há anos. Estevão empurrou-a. O ar ali dentro era denso, parado, com cheiro de mofo e lembrança. Sobre a cômoda, algo novo, um espelho coberto por um pano escuro. Helena, hesitante, puxou o tecido e, por um instante, jurou ver 3 reflexos, ela e Estevão. E uma terceira sombra atrás deles. Mas quando se virou, não havia ninguém. O espelho, no entanto, mostrava algo mais. No canto inferior, escrita em caligrafia quase idêntica à dos bilhetes, havia uma frase gravada à faca. Nem todo amor que volta é vivo. Helena recuou, o sangue gelando. Olhou para Estevão e notou que ele empalidecera.
O senhor sabia disso? Perguntou com a voz trêmula. Ele não respondeu, apenas desviou o olhar, e por um segundo Helena teve certeza. Ele reconhecia aquela letra. No reflexo do espelho, a chama da lamparina vacilou, e o rosto de Estevão pareceu se distorcer por um instante, como se o espelho o mostrasse não como ele era, mas como temia ser. Helena sentiu a garganta apertar. Talvez, afinal, a verdade já estivesse dentro da casa há mais tempo do que ela imaginava. A chuva cessara, mas a casa ainda respirava umidade. Helena caminhava pelos corredores como quem atravessa o próprio passado. Cada rangido do assoalho parecia dizer seu nome. Estevão permanecia no quarto, olhando o espelho. O pano caído no chão parecia uma sombra de luto. Não devia tê-lo descoberto, Helena, disse ele por fim. Ela se virou, o rosto tenso. Descoberto o quê, doutor? Ele hesitou, depois sorriu, um sorriso cansado, sem convicção. O passado. Às vezes é melhor deixá-lo coberto, como esse espelho. Helena deu um passo à frente. O senhor fala como quem tem algo a esconder. Todos escondemos, Helena, respondeu ele, sem encará-la. Mas há verdades que, quando ditas, não permitem retorno. Ela se aproximou ainda mais. O olhar dela era firme, quase desafiador. E o senhor teme o retorno, ou o que pode ser revelado? Estevão não respondeu, mas Helena percebeu algo. Sobre a mesa, entre os papéis e frascos médicos, havia um objeto pequeno, familiar, um selo de cera, o mesmo tipo que lacrava os bilhetes. Ela o pegou com cuidado. Ainda havia traços de tinta vermelha e o símbolo gravado de uma flor. A mesma flor desenhada no canto do último bilhete. Então era o senhor, sussurrou, sem perceber que falava alto. Estevão se aproximou devagar. Não, Helena, eu só tentei protegê-la. Protegê-la? Ela riu com incredulidade. De quem? De mim mesma? Ou do senhor? Ele estendeu a mão, mas ela recuou. A chama da lamparina tremia entre os dois, lançando sombras que dançavam no rosto de ambos. Álvaro não é o inimigo que pensa, disse ele, baixando a voz. E se soubesse o que há por trás dessas cartas, entenderia que há algo muito maior que nós. Então diga, doutor, diga agora. Estevão fechou os olhos por um instante. As cartas começaram antes de eu conhecê-la. Helena sentiu o chão sumir sob os pés. Antes? Sim, alguém as enviava para mim, com o mesmo selo, as mesmas palavras. Eu as guardei, achando que eram parte de uma brincadeira cruel. Mas na noite em que a conheci, os bilhetes pararam e começaram a vir para você. Ela o fitou, em choque. Então, alguém sabia de nós dois? Ele assentiu, com expressão grave. E esse alguém ainda está por perto. Helena sentiu o ar rarear. O vento soprou, apagando a lamparina, e o quarto mergulhou numa penumbra azulada. Foi então que algo se moveu atrás do espelho. Um som metálico, como se uma corrente tivesse sido arrastada no chão. Helena recuou, o coração descompassado. Estevão virou-se tenso. O espelho tremeu. Uma rachadura fina surgiu no vidro, correndo de cima a baixo, e por trás do reflexo, uma sombra se delineou. Helena sussurrou. Tem alguém aí? Mas a voz que respondeu não veio de trás do espelho, veio de dentro da casa. Há mais de um espelho, Helena, e nem todos mostram o que existe de verdade. O som ecoou pela casa, metálico, profundo. Helena e Estevão se entreolharam, ambos pálidos, ambos sem coragem de admitir o que haviam ouvido. Fique aqui, disse ele, com firmeza. Pegou a lamparina e avançou até o espelho rachado. Helena, porém, o seguiu. Não era medo que a movia, era algo mais antigo, quase instintivo. Ela sabia, aquela casa guardava segredos, segredos que não pertenciam apenas aos vivos. O espelho se deslocou com um estalo. Atrás dele, uma pequena abertura no reboco da parede, como uma porta esquecida. Um cheiro forte de mofo e ferro velho escapou dali. Dentro havia um compartimento escuro, estreito, feito para esconder, não para guardar.
Estevão ergueu a lamparina, revelando o interior. Ali estavam empilhados objetos cobertos por poeira. Uma farda antiga, uma moldura quebrada e um caderno de capa de couro já desbotado. Helena o reconheceu. O diário de seu pai. As mãos dela tremiam ao abrir a capa. As primeiras páginas traziam anotações militares, nomes, datas, endereços. Mas nas últimas, as letras mudavam, tornavam-se mais trêmulas, quase febris. Ela me observa. Mesmo depois de morta, ainda sinto seu perfume no corredor. Se alguém encontrar este caderno, saberá que a culpa não é minha. Helena sentiu o sangue gelar. Virou a página. O homem das cartas voltou. Disse que quer o que é dele, que o amor de uma mulher não morre só porque alguém manda enterrar. Meu Deus, murmurou ela. Ele falava da minha mãe. Estevão se aproximou. Sua mãe? Sim, meu pai sempre dizia que ela morreu de febre. Mas agora parece que havia algo mais. No fundo da parede, um retrato coberto por tecido. Helena puxou o pano. A lamparina revelou o rosto da mãe, jovem, linda, e ao lado dela outro homem. Não era o pai, era Estevão. Helena cambaleou para trás. Não, não pode ser. Estevão fitou o retrato, mudo, o rosto sem cor. Isso não é possível. Essa mulher é idêntica a você. Era minha mãe, sussurrou Helena, a voz trêmula. E o senhor estava com ela. Helena, eu juro, nunca vi essa mulher antes. Ela se afastou, o olhar em pânico. Mas o retrato é claro, doutor. Como pode negar o que está diante dos nossos olhos? Ele tentou se aproximar, mas Helena recuou. A chama da lamparina oscilava violentamente, projetando as sombras deles sobre o espelho rachado. Uma imagem distorcida, unindo os dois em um reflexo só. Às vezes, Helena, disse ele, com voz rouca, as sombras se parecem conosco, mas não somos nós. E às vezes, doutor, ela respondeu com frieza, é o próprio espelho que mente. O quarto mergulhou na escuridão. E, por um instante, Helena ouviu a mesma voz sussurrando, bem atrás de seu ouvido. Alguns amores não sabem morrer. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. O retrato da mãe, agora descoberto, parecia observá-la do canto do quarto, mesmo com o pano recolocado sob ele. Era como se os olhos por trás do tecido ainda a seguissem. Ela se perguntava se não havia enlouquecido, se tudo, o bilhete, o espelho, o retrato, não fosse apenas fruto de uma mente cansada, fendida entre o desejo e o medo. Mas então ouviu o som, baixo, ritmado, como respiração. Vinha das paredes, aproximou-se da escrivaninha. O papel do bilhete anterior, o manchado de vermelho, estava de volta, no mesmo lugar, seco, intacto, e agora com algo novo escrito nele. Você abriu o espelho, mas nem todo reflexo mostra o que é do mundo dos vivos. Helena recuou. O chão de madeira rangeu sob seus pés, como se a casa respondesse à leitura. Quem está aí? Murmurou. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento entrando por uma fresta, movendo o pano que cobria o retrato. E por um instante, só um, ela viu o rosto da mãe mudar. O sorriso se apagou. O olhar ficou sombrio. E na sombra, um vulto apareceu atrás dela. Helena virou-se depressa. Nada. Mas a lamparina tremia, e o perfume de gardênias preenchia o ar. Um perfume que agora não era de Álvaro, nem das flores de Estevão. Era dela, da mulher do retrato. O mesmo perfume que o pai dizia sentir, mesmo depois de morta. Helena cambaleou, encostando-se à parede. O bilhete escorregou de sua mão. Caiu sobre o assoalho, mas antes de tocá-lo, ela percebeu algo estranho. As letras pareciam escritas com a própria caligrafia dela. Meu Deus, sussurrou, a voz embargada. Sou eu quem escreve? O som de passos ecoou novamente. Desta vez, vindos do andar de cima.
Passos lentos, firmes, como os de alguém que conhece cada tábua da casa. Helena subiu, com a lamparina trêmula nas mãos. A escada rangia, denunciando o peso do medo. Ao chegar ao corredor, viu a porta do quarto do pai entreaberta. Lá dentro, o cheiro de mofo e ferro velho era mais forte. Sobre a cama, o diário aberto, mas não na mesma página. Ela voltou, não como antes. Agora fala pela voz da filha. Helena fechou o diário num gesto brusco, o coração batendo como um tambor. Mas então, no espelho do quarto, viu um reflexo. Não o seu, não o de Estevão. Era o de um homem, de chapéu escuro. A lamparina apagou-se. A casa ficou muda. Por alguns segundos, o breu absoluto. Depois uma voz, baixa, muito próxima. Você abriu a porta errada, Helena. Ela recuou, tropeçando, mas antes de cair, algo a segurou. Mãos frias, que pareciam feitas de vento, e... Pela primeira vez, ela sentiu que a casa respirava, devagar, como se estivesse viva. Pai! Mas a voz respondeu: Não. Quem te observa é o que ele tentou esconder. A manhã seguinte chegou como um disfarce. O sol estava alto, mas a casa ainda parecia mergulhada na penumbra da noite anterior. Helena não ousou tocar o diário do pai novamente. Guardou-o no fundo de uma gaveta, como quem enterra uma lembrança perigosa. Mas havia algo diferente. O espelho do quarto, aquele que sempre refletira apenas o vazio, agora trazia uma mancha no canto inferior, como se alguém tivesse passado o dedo sobre o vidro embaçado. Uma única palavra escrita ali: Álvaro. O sangue de Helena gelou. O homem de chapéu, a respiração nas paredes, os bilhetes, tudo começava a girar em torno de um mesmo nome. Naquela tarde, ela foi até o escritório do advogado. Bateu à porta. O criado a anunciou, mas Álvaro demorou alguns instantes para recebê-la. Quando finalmente surgiu, estava pálido, como alguém que também passara a noite acordado. Helena, que surpresa! Disse ele, forçando um sorriso. Não esperava vê-la tão cedo. Nem eu esperava ver o seu nome escrito no espelho do quarto onde meu pai morreu. O sorriso dele se desfez, mas apenas por um segundo. Logo retomou o controle, cruzando as mãos atrás das costas. Espelhos, minha cara, refletem o que tememos ver. Talvez o nome seja apenas um eco do que está na sua mente. Helena se aproximou, os olhos fixos nele. Ou o reflexo de alguém que tenta esconder o que fez. Pausa. Tensão crescente. Álvaro a fitou com uma mistura de fascínio e irritação. Você fala como sua mãe. Helena parou. Como disse. Sua mãe tinha essa mesma mania de questionar. Mas havia coisas que ela não devia ter perguntado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena sentiu o ar rarefeito, como se o escritório se fechasse ao redor deles. O senhor a conheceu, disse mais como constatação do que pergunta. Conheci, respondeu ele, por fim, muito antes de conhecer o seu pai. Helena deu um passo atrás. E o que o senhor fazia na casa dele, então? Advogado ou confidente? Álvaro, eu devia cuidar dos negócios da família, mas acabei cuidando de mais do que devia. Ela me pediu ajuda. Disse que o marido guardava algo. Algo que a fazia temer pela filha. E o que era isso? Perguntou Helena, a voz trêmula. Ele sorriu, mas não havia ternura no gesto. Algo que ele trouxe do exterior? Uma herança maldita, dizia ela. Mas o verdadeiro mal não estava nas coisas. Estava nas pessoas. Helena se aproximou mais uma vez, encarando. E o senhor era o mau, Álvaro? Eu era o espelho, respondeu. Apenas refleti o que ela já carregava. A sala mergulhou num silêncio quase palpável. Do lado de fora, som de passos ecoou pelo corredor. Lentos, compassados, familiares. Helena olhou em direção à porta. Álvaro não se moveu. Quando o criado entrou pálido, trouxe um envelope nas mãos. Foi deixado agora mesmo, doutor, por um homem de chapéu escuro.
O advogado tomou o envelope, mas antes de abri-lo, olhou para Helena. O olhar dele era o mesmo de quem lê uma sentença. Se quiser saber a verdade, venha à casa de campo, hoje à meia-noite. Helena nada respondeu, mas ao sair, teve certeza de uma coisa. Não era o espelho que refletiu o nome de Álvaro. Era a própria casa tentando avisá-la. Que o homem a quem ela confiara o coração guardava o segredo que destruiu sua família. E agora, esse segredo estava prestes a se revelar. A estrada que levava à casa de campo parecia mais longa naquela noite. O céu, pesado de nuvens, ameaçava desabar a qualquer instante. A cada raio que cortava o horizonte, o rosto de Helena se iluminava por breves segundos. Um rosto decidido, mas cansado de fugir do passado. A carruagem parou diante do portão enferrujado. O vento uivava entre as árvores, fazendo-a ranger como vozes antigas. Por um instante, Helena pensou em voltar, mas então lembrou-se do nome no espelho, do bilhete, do perfume e de Álvaro. Empurrou o portão, que gemeu como um aviso. A casa, imponente e sombria, parecia respirar o mesmo ar denso da noite. Luzes fracas tremeluziam pelas janelas, como se esperassem por ela. Ao entrar, foi recebida não por um criado, mas pelo próprio silêncio. Apenas o som do vento varrendo o corredor e o estalar das velhas tábuas sob seus passos. Chamou o nome dele. Álvaro. Nenhuma resposta. Apenas o eco distante devolvendo o som do seu medo. Avançou até o salão principal. No centro, sobre uma mesa, havia um candelabro aceso, e ao lado dele, um copo de vinho, meio cheio. Ainda vapor subindo da bebida. Ele está aqui! Mas antes que pudesse dar outro passo, uma porta ao fundo se abriu. Álvaro surgiu, vestindo um sobretudo escuro, o rosto parcialmente coberto pela sombra da luz. Pensei que não viesse. Eu disse que viria. Quero a verdade. Ele se aproximou devagar, o olhar fixo nela. A verdade, Helena, é uma criatura traiçoeira. Mostra o que queremos, não o que precisamos saber. Então me mostre mesmo assim. Álvaro suspirou e estendeu a mão. Venha. Ela hesitou, mas o seguiu até um pequeno cômodo nos fundos. Era um antigo escritório, o mesmo onde anos atrás seu pai costumava escrever. Sobre a mesa, um cofre antigo, enferrujado, com as iniciais AM gravadas na tampa. Do senhor? Perguntou ela, confusa. Álvaro hesitou antes de responder. Do meu pai. Ele abriu o cofre com uma chave de ferro. Dentro havia uma pilha de cartas amareladas, um medalhão e um pequeno frasco de vidro com um líquido escuro. Seu pai e o meu se conheciam, Helena. Mais do que você imagina. Ela o fitou, incrédula. Está dizendo que havia algo entre nossas famílias? Havia e há. Álvaro ergueu uma das cartas e a entregou a ela. O papel era antigo, a tinta já quase apagada, mas a caligrafia, elegante e precisa, era a mesma dos bilhetes que ela recebera nas últimas semanas. Se o coração é leal, por que tremem as mãos quando se encontram dois olhares? Helena arregalou os olhos. Mas isso é impossível! Esse bilhete me foi entregue há poucos dias. Álvaro respondeu num tom frio. Este foi escrito há 20 anos. Helena o virou e leu o nome no rodapé. Assinatura Álvaro de Menezes. Ela o encarou, pálida. Seu pai? Sim. E o destinatário era o mesmo de sempre. Álvaro se aproximou, encarando-a nos olhos. A mãe de Helena Duarte. O chão pareceu sumir sob os pés dela. A lembrança da mãe morta, o pai enlouquecido. Tudo se encaixava como um golpe de faca. Álvaro continuou. Eles se amaram em segredo. E foi esse amor que destruiu os dois. Helena deu um passo para trás, a voz trêmula. E agora o senhor quer o quê? Reviver o pecado dos pais? Ele sorriu, um sorriso triste, quase resignado. Não, Helena. Quero encerrá-lo. Nesse instante, uma cimbra se moveu na janela. O homem de chapéu. Helena se virou, assustada, mas quando olhou novamente para Álvaro, ele já não estava ali. O candelabro oscilava, lançando sombras trêmulas nas paredes. Sobre a mesa, o bilhete antigo. E atrás dela, passos, lentos, compassados. O som dos passos ecoava no corredor como batidas de um relógio antigo.
lentos, precisos. Helena se virou, o coração disparando no peito. O homem de chapéu estava parado à porta, o rosto ainda coberto pela sombra, mas o corpo imóvel, como se o tempo o tivesse esculpido ali. "Quem é o senhor?" perguntou, tentando controlar a voz. Nenhuma resposta, apenas o som da respiração, pesada, arrastada, enchendo o silêncio da casa. Helena recuou. "Se veio atrás de mim, veio tarde. Álvaro já foi embora." O homem deu um passo à frente. A luz da lamparina revelou parte de seu rosto, e o que ela viu fez o sangue gelar. Um corte na testa, cicatrizado de modo grosseiro, o mesmo ferimento que Estevão tivera meses antes. Mas não era Estevão, era outro. O rosto semelhante, mas mais velho. Um rosto que ela reconheceu de um retrato esquecido na casa do pai. "Meu Deus, o senhor é? Meu nome não importa," respondeu a voz grave. "Mas o de quem te mandou aqui, esse sim importa." Helena franziu o senho. "Álvaro, o novo, o filho." Ele se aproximou, tirando lentamente o chapéu. Os olhos, de um cinza gélido, fitavam-na com uma mistura de pena e raiva. "Ele continua o mesmo erro, moça, assim como o pai dele fez com a sua mãe." Helena recuou tremendo. "O senhor conheceu minha mãe?" "Conheci. E a amei mais do que ambos. Pai e filho jamais amaram alguém." "E foi por isso que tentou matá-los?" O homem suspirou, o olhar pesado. "Não, foi por isso que tentei poupá-la." Ele avançou mais um passo. A lamparina tremia, lançando sombras vivas nas paredes. "O pai de Álvaro destruiu a mente do seu pai, Helena. Mentiras, chantagens, negócios sujos e amor proibido. Sua mãe morreu tentando protegê-la. Mas o filho herdou mais do que um nome." Helena, com a voz embargada, sussurrou. "O senhor fala como se o odiasse?" "Odeio o que ele representa. Um homem que acredita que o amor é posse e que herdou do pai a mesma obsessão por vocês, mulheres Duarte." De repente, uma porta estourou no andar de cima. Um estalo seco, seguido de passos apressados. O homem olhou para o teto. Ele voltou. "Quem?" perguntou Helena. Mas antes que obtivesse resposta, a luz da lamparina se apagou. Escuridão total. Apenas o som dos passos, agora dois pares, se aproximando. "Corra, Helena." Ela correu. Desceu as escadas, o coração disparado. A chuva começava a cair lá fora, batendo nas janelas com fúria. Atrás dela, o som de luta. Móveis tombando, vidros se partindo. Um grito abafado. Quando chegou à porta, sentiu uma mão agarrar seu pulso. Ela se virou, pronta para lutar, mas viu o rosto de Álvaro, encharcado pela chuva, com um olhar febril. "Não fuja! Não é o que pensa." "Então diga o que é, Álvaro!" gritou ela, libertando-se. "Esse homem lá em cima, ele me disse que seu pai destruiu o meu, que minha mãe morreu por culpa dos Menezes, que você herdou o mesmo veneno." Álvaro respirava com dificuldade. O sangue escorria de um corte na testa. "Ele mente, Helena. Aquele homem é um assassino. Foi ele quem matou teu pai e tentou me matar também." Helena ficou imóvel, o olhar perdido entre o medo e a dúvida. "Por que eu acreditaria em você?" Álvaro deu um passo à frente. "Porque ele não é um estranho. O homem que você viu é o irmão de seu pai." Helena cambaleou para trás. O trovão rasgou o céu, iluminando o terror em seu rosto. Do alto da escada, o homem gritou. "Não a escute, menina. Ele só quer terminar o que o pai dele começou." E então, um tiro. O estampido ecoou pela casa, como o rugido de um passado que se recusava a morrer. O som do disparo rasgou a noite, como um grito contido. Por um instante, o mundo inteiro pareceu parar. Nem o vento ousou atravessar as janelas. Helena ficou imóvel, com o coração em disparada. O cheiro de pólvora invadiu o ar, denso, metálico. Depois o silêncio, um silêncio que doía. Subiu um passo, depois outro. As tábuas rangiam sob seus pés, denunciando cada movimento. "Álvaro?" chamou, a voz falhando. Nenhuma resposta, apenas o eco distante de uma goteira pingando.
marcando o tempo como um relógio invisível. Mais um passo. O corredor agora parecia mais estreito, as sombras mais longas. O coração batia alto demais, abafando os pensamentos. Quando chegou ao topo da escada, viu a porta do quarto aberta. No chão, um vulto caído, imóvel. A lamparina caída ao lado projetava luzes tremidas nas paredes, como chamas dançando em desespero. Helena se aproximou, o corpo trêmulo. O sangue formava um rastro escuro que seguia até o tapete. Meu Deus, murmurou. Ajoelhou-se, hesitante, e virou o corpo. Era o homem do chapéu. O rosto pálido, os olhos semiabertos e a boca tentando formar uma palavra. Ele mentiu, sussurrou com esforço. Mentiu sobre ela. Antes que pudesse perguntar mais, o olhar dele se perdeu no vazio. Um último suspiro. Depois nada. Helena caiu de joelhos, as mãos sujas de sangue. Mas o que a fez estremecer não foi o corpo no chão, foi o som que veio logo em seguida. Um estalar leve, vindo do canto do quarto. Uma sombra se movendo. E de repente a voz, baixa, rouca, que ela reconheceria mesmo em meio a um pesadelo. Ele não devia ter dito o nome dela. Álvaro saiu das sombras, o rosto ensopado de chuva e suor, o olhar frio. Na mão, o revólver. Helena, não era quem dizia ser. Ele ia te machucar. E o que você fez, Álvaro? Gritou ela, recuando. Matou para me proteger ou para me calar? Álvaro deu um passo à frente. A voz dele agora soava quase serena. O tom de um homem que acredita no próprio abismo. Há verdades que não podem ser ditas, principalmente quando o sangue que corre nas veias é o mesmo. Helena o olhou, confusa. O mesmo? O que está dizendo? Álvaro respirou fundo, os olhos úmidos. Aquele homem não era apenas o irmão de seu pai, Helena. Era também o meu. O chão pareceu sumir sob seus pés. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Então, esse ódio, murmurou Helena. Era de família. Álvaro sorriu, um sorriso triste, quase humano. E talvez o amor também seja. Helena deu um passo atrás. Agora entendia tudo. Ou achava que entendia. Mas havia algo nos olhos dele. Algo que ainda escondia um último segredo. E foi então que viu, sobre a mesa, ao lado da janela, um novo envelope. O mesmo papel branco. A mesma caligrafia. Mas o nome escrito na frente não era o dela. Era o de Álvaro. O som da chuva batendo nas vidraças preenchia a casa com uma cadência sombria. Helena observava o envelope sobre a mesa, imóvel, como se o papel pudesse queimar se fosse tocado. O nome Álvaro parecia pulsar em tinta viva. Ele também o viu. E por um instante, o rosto dele, sempre tão controlado, se desfez em espanto. A mão tremeu. Quem colocou isso aqui? Murmurou. Você, Helena? Não, respondeu, firme. Mas parece que agora é a sua vez de descobrir o que se esconde atrás das palavras. Ele respirou fundo, passou o polegar pelo lacre e o rompeu. O papel deslizou lentamente, revelando uma caligrafia precisa, a mesma dos outros bilhetes. Só que desta vez, a mensagem era mais longa. Álvaro Menezes, o sangue que carrega o seu nome, é o mesmo que arruinou os Duarte. Seu pai não destruiu o pai dela. Foi você quem herdou o fardo. A mulher que jura amar é a lembrança viva daquilo que ele tomou de mim. Há amores que redimem e há amores que repetem o crime. Escolha antes que a história se repita. E.M. Helena leu por cima do ombro dele. O silêncio entre os dois agora tinha o peso de uma sentença. E.M., repetiu ela num sussurro. Elias Menezes, o irmão do seu pai. Álvaro deixou o bilhete cair, o olhar vazio. Não pode ser. Ele está morto há anos. E mesmo assim, continua te escrevendo, disse Helena, dando um passo atrás. Você acha que ele me manipula, Helena? Perguntou Álvaro, a voz carregada de algo entre culpa e desespero. Ou será que tudo isso foi obra de alguém mais próximo? Ela o encarou confusa. O que quer dizer? Álvaro olhou para o bilhete novamente,
agora com raiva. Essa caligrafia, ela não é dele. Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Então de quem é? Álvaro ergueu os olhos lentamente, um olhar frio, investigativo, fixo nela. É sua, Helena. Ela recuou, incrédula. O quê? Esses bilhetes, a forma das letras, o traço do H, a inclinação nas frases. Eu reconheci agora. São seus. Helena balanceou a cabeça assustada. Isso é loucura! Eu nunca escrevi nada disso! Álvaro se aproximou, a voz baixa, quase sussurrando. Não lembra, porque não era você quem escrevia. Helena começou a recuar, as mãos trêmulas. Imagens desconexas começaram a vir à mente. Noites em claro, papel amassado, tinta manchando os dedos. Fragmentos de frases que não lembrava de ter escrito. O chão pareceu girar. Não, não pode ser. Álvaro a segurou pelos ombros. Você é o elo, Helena. O bilhete, a carta, o perfume, tudo veio de você. Ela o empurrou, com lágrimas nos olhos. Se está dizendo que eu fiz tudo isso, então quem sou eu para você, Álvaro? A mulher que ama? Ou o fantasma que o persegue? Ele não respondeu. Apenas a olhou com um misto de dor e fascínio. Depois, lentamente, recolheu o bilhete do chão e o guardou no bolso. Talvez agora sejamos os dois. Álvaro caminhou até a porta. Abriu-a e desapareceu sob a chuva. Helena ficou ali, sozinha, o coração em frangalhos, sem saber se tinha perdido um amor ou descoberto o próprio abismo. E sobre a mesa, o envelope vazio começou a se mover levemente com o vento. Virou-se, revelando no verso uma palavra escrita em tinta desbotada. Os dias que se seguiram foram longos e nebulosos. A casa de Helena permaneceu fechada por semanas, as janelas cobertas, as flores do jardim murchando sob o peso da chuva. A cidade cochichava. Uns diziam que Álvaro havia partido para o interior, outros que desaparecera de vez, engolido pelos próprios segredos. Ninguém sabia ao certo o que era verdade. Talvez nem Helena soubesse. Ela passou a escrever todas as manhãs, como se o ato de colocar palavras no papel pudesse exorcizar os ecos de tudo o que vivera. Mas agora, cada frase vinha mais leve, sem o peso da culpa, nem a névoa da dúvida. Certa tarde, ao caminhar pela antiga rua da igreja, ouviu uma voz atrás de si, baixa, familiar. Helena virou-se, e lá estava ele, Estevão. O tempo havia mudado, o olhar mais maduro, o semblante sereno, mas a ternura era a mesma de quando trocavam livros e versos no jardim. Achei que nunca mais voltaria, disse ela, com um sorriso cansado. Também achei, respondeu ele. Mas há coisas que a gente não consegue deixar para trás. Algumas vozes continuam chamando. Ele se aproximou devagar. E Helena percebeu o leve tremor nas mãos dele. O mesmo de antes, só que agora não era medo, era vida. E o senhor doutor Estevão veio curar minha alma ou reabrir minhas feridas? Ele sorriu de leve. Talvez as duas coisas. A partir daquele dia começaram a se ver com frequência. No início, em silêncio. Depois, com risos tímidos, até que o passado foi cedendo lugar ao que ainda restava de esperança. Os meses passaram. E numa manhã de primavera, sob o mesmo céu que um dia os vira separados, Helena entrou na antiga igreja do bairro. Agora reformada, iluminada, viva. Vestia-se de branco simples, sem joias, sem véu. Nos olhos o brilho calmo de quem já chorou bastante. Estevão a esperava no altar, com as mãos cruzadas e um olhar que dizia tudo que as palavras não precisavam repetir. Quando o padre perguntou se prometiam caminhar juntos, Helena olhou para ele e respondeu: Prometo, mas se algum dia o amor nos ferir, que ele, ao menos, nos ensine. Estevão sorriu, apertando-lhe a mão. E naquele instante, o sol rompeu as nuvens, entrando pela janela e banhando-os em luz. Do lado de fora, as flores voltavam a nascer no jardim da casa. E entre elas, uma única gardênia, a mesma que um dia anunciara o perfume do perigo, agora exalava apenas o perfume da paz. Porque às vezes, o amor não precisa de redenção, apenas de um recomeço. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like.
Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Cada gesto seu ajuda este canal a crescer e traz novas histórias para o nosso próximo encontro. Porque no fim, o amor verdadeiro não precisa de olhos para ser visto, apenas de ouvidos para ser sentido.